Hoje a gente vai falar a respeito de parametrização de curvas, mas antes eu quero saber de vocês, qual que é a noção intuitiva que vocês têm sobre curvas, né, em relação a curvas. Essa primeira folha, eu coloquei 4 figuras, A, B, C e D, e eu quero que vocês me indiquem quais delas estão representando curvas. Uma curva é dada por uma função contínua. Quando a gente pensa no esboço dela, né, geometricamente falando, a gente não pode tirar a caneta do papel a hora que a gente está desenhando uma curva. Por esse motivo, a gente exclui essa figura D, né, porque a gente tem uma descontinuidade aqui no ponto x igual a 1, tá vendo? A gente tem um salto nesse ponto. Entretanto, a gente pode dizer que nessa figura a gente tem duas curvas, né? Se a gente separar elas, então a primeira no x variando de menos 4 a 1, né? No caso a beta no 1, e para outra com x variando de 1, né? Incluindo o 1 no caso, até o 5. A primeira figura representa uma curva. Essa curva ela é conhecida como curva aberta, tá? O exemplo de curva fechada é essa da figura B, né? No caso aqui eu tenho um círculo, e observem que os desenhos que eu fiz ou são em R2 ou em R3. Tá? Então, nesse curso, a gente vai estudar as curvas nesses dois ambientes. Nessa aula eu vou dar exemplos, dois casos. O item C também é uma curva, é um segmento de reta. Segmentos de reta são casos particulares de curvas. Nesse caso, está indo desse ponto aqui, que é o ponto 002, até o ponto 020. Então, sai de um ponto que está sobre o eixo Z e vai até um ponto que está sobre o eixo Y. Observem que todas elas eu desenhei como sendo limitadas, mas existem curvas não limitadas também, né? Por exemplo, eu poderia estender esse segmento, poderia transformar isso daqui numa reta, que a gente sabe que é um elemento infinito, continuaria sendo uma curva. Tá? Então, não importa se é limitado ou não. Olha, então aqui eu fiz uma separação dos casos que a gente vai estudar dentro do curso. Essas curvas serão representadas por funções, e são funções com um único parâmetro. No caso de R2, serão funções com uma única variável, né? Quando eu digo um único parâmetro, entendam uma única variável, tá? Eu vou chamar essa variável de t. E como essa curva está representada, né? Ela está desenhada em R2, ela vai ser composta por duas coordenadas. Eu vou denotar por xt e yt. Então, serão funções que têm esse formato aqui, e isso sempre que a minha curva estiver em R2. Se a minha curva estiver em R3, eu também vou representar por uma função a um parâmetro, tá? Uma função com uma única variável. A diferença é que agora eu vou ter 3 funções coordenadas ao invés de 2. E a gente vai representar por xt, yt e zt. Então, essas são as representações que a gente vai utilizar aqui por diante. É uma representação aí de uma forma geral. Toda vez que a gente estabelece uma função desse tipo, a gente precisa identificar onde esse parâmetro, né, onde essa variável t está contida, né, onde ela varia. Nesse caso, olha, ela vai sair de um subintervalo da reta, né, eu posso chamar ele de AB. Então, eu posso dizer que para essa curva que eu desenhei, a minha função, né, a minha função R, ela tem como domínio esse intervalo fechado AB, e o contradomínio é o plano cartesiano R2. Tá? Então, é uma função que sai de AB, que é um subintervalo da reta real, e chega em R2. Então, significa que os valores de t eu estou tomando dentro desse intervalo, né? Está variando aqui. Para essa segunda figura, a mesma ideia, eu posso chamar esse intervalo de AB. Então, a minha função sai de AB, né? Esse é o domínio, e nesse caso chega em R3.
nosso espaço tridimensional. Então, essas são as notações. No caso aqui, eu peguei um intervalo fechado, mas vocês vão ver que tem exemplos de curvas em que o domínio acaba sendo toda a reta real. Bom, então, eu vou passar para vocês alguns exemplos. Vamos começar com um bem simples, né, que é conhecido de vocês. Bom, então, a gente vai começar com um segmento de reta. E o que eu vou fazer aqui é parametrizar esse segmento. Que no caso, eu estou chamando de C, né, é uma curva. Observem que esse segmento começa na origem e vai até o ponto de coordenadas 2 e 4. Tá? Então, é esse segmento que a gente vai parametrizar. Parametrizar uma curva é definir uma função com um único parâmetro t, cuja imagem é a curva desenhada. Bom, e para isso a gente vai ter que recordar alguns conceitos lá de vetores. O primeiro está relacionado com equações paramétricas de uma reta. Se vocês olharem para esse vetor aqui, começa na origem e vai até o ponto 2, 4, isso é um vetor diretor para esse segmento. Vocês concordam? Lembra que vetor diretor tem que ter a mesma direção da reta ou do segmento que a gente está trabalhando. Então, eu posso tomar o vetor 2, 4 como sendo o vetor diretor. E posso tomar qualquer múltiplo desse vetor que também funciona. Por exemplo, eu posso tomar o vetor 1, 2. Ele também funciona nesse caso. Qualquer múltiplo vai ser um vetor diretor. E um ponto, eu posso tomar a própria origem. Tá? Eu vou chamar de A. Então, a origem 0, 0 é um ponto desse segmento. A chamada equação vetorial, que tem essa forma aqui. Então, vai ser um ponto qualquer da reta ou do segmento. Isso é igual a um ponto fixado, que é o nosso ponto A, no caso, somado com o parâmetro t vezes o vetor diretor. Então, essa equação é conhecida como equação vetorial da reta ou do segmento. Quando a gente está parametrizando a reta, esse t que aparece aqui, ele acaba assumindo qualquer valor real. Como eu estou parametrizando apenas o segmento, vocês vão ver que a gente vai ter que restringir esse t para obter apenas esses pontos que estão representando esse segmento. Bom, então essa equação vetorial, eu vou passar para coordenadas, então fica assim. O ponto P é um ponto genérico, então a gente vai escrever ele como sendo o par xy. O ponto A, que é a origem, é o 0, 0, mais o parâmetro t, vezes o vetor diretor, que a gente está considerando como sendo o 2, 4. Então, fazendo essas operações, a gente chega em xy igual a 2 vezes t e 4 vezes t. Então, observem, aqui a gente tem uma identidade de vetores. Então, esses vetores são iguais se as coordenadas correspondentes forem iguais. Então, no caso, abscissa igual a abscissa, ordenada igual a ordenada. Fazendo isso, a gente tem as chamadas equações paramétricas da reta. Olha, então, x é igual a 2t, y igual a 4t. Se a gente toma esse t variando no conjunto dos reais, a gente acaba representando todos os pontos da reta. Como eu quero representar apenas esse segmento, começa em 0, 0 e vai até o ponto 2, 4. Olha, então o t ele tem que variar de 0 a 1. Então, observem, quando a gente toma t igual a 0 e substitui aqui, a gente acaba obtendo o par 0, 0, que é a origem. E quando a gente toma o t igual a 1, a gente tem o par 2, 4, que é justamente o nosso ponto final do segmento. Tá? E para os valores intermediários, para os valores reais entre 0 e 1, a gente obtém aqui pontos que representam os pontos intermediários do nosso segmento. Tá? Então, com isso, a gente tem todo o segmento aí representado através de equações paramétricas. Logo, deixa eu escrever aqui do lado.
Olha, como que vai ficar a nossa parametrização? Lembrando que o nosso objetivo é obter uma função com um único parâmetro t, e a imagem dessa função tem que ser a nossa curva, né? A curva que a gente está parametrizando. Então, nesse caso, a gente toma a primeira coordenada como sendo 2t e a segunda como sendo 4t, né? Justamente o que está aqui. 2t, 4t. Como o t está variando de 0 a 1, então ela sai do intervalo fechado 0, 1 e chega em R2, já que essa curva está desenhada no plano cartesiano R2. Então, com essa expressão, a gente parametriza essa curva que foi dada. Então, essa daqui é a parametrização da nossa curva C. Bom, então eu vou para o próximo exemplo. Esse exemplo é parecido com um exemplo que eu dei na videoaula. A diferença lá é que essa função está com as coordenadas invertidas. Lá no exemplo da aula síncrona, a gente tem a função cosseno de t, seno de t. Tá? Então, está invertido aqui, nas funções coordenadas. Então, a gente vai analisar o que acontece nesse caso, né? Quando nossa primeira função é seno e a segunda é cosseno. Então, aqui é um exemplo de uma função vetorial. Ela está saindo do intervalo fechado que vai de 0 a 2π, que é o intervalo da reta real, e está chegando em R2. Tá? Então, significa que esse t, né, que é o nosso parâmetro, ele varia nesse intervalo de 0 a 2π, e como imagem, a gente vai ter uma figura no nosso plano cartesiano. Tá? Então, vamos começar com o ponto 0. Então, quando eu calculo essa função para t igual a 0, usando a definição que foi dada, a gente tem seno de 0 na primeira coordenada, cosseno de 0 na segunda. Então, seno de 0 e cosseno de 0. Bom, mas seno de 0 vale 0 e cosseno de 0 vale 1. Então, significa que essa curva começa no ponto 0, 1. Π sobre 4 também é o valor que está contido nesse intervalo de 0 a 2π. Pela definição de f, então, a gente tem seno de π sobre 4 na primeira coordenada, cosseno de π sobre 4 na segunda. Tanto seno quanto cosseno de π sobre 4 vale raiz de 2 sobre 2. Então, aqui é raiz de 2 sobre 2, e aqui também é raiz de 2 sobre 2. E esse ponto ele vai estar localizado mais ou menos aqui, olha. Tá? Então, esse daqui é o ponto raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Vou pegar também o ponto π sobre 2. Então, isso dá seno de π sobre 2, cosseno de π sobre 2. Seno de π sobre 2 vale 1, e o cosseno de π sobre 2 vale 0. Né? Portanto, a gente tem o ponto 1, 0, que está aqui sobre o eixo x. E, por último, eu vou pegar o ponto π. Tá? Então, para π, a gente tem seno de π e cosseno de π. Isso é igual a 0 e cosseno de π é menos 1. Então, a gente acaba tendo esse ponto aqui, né, que é o ponto 0 menos 1. Essas imagens acabam dando para a gente pontos que estão sobre uma circunferência centrada na origem e com raio igual a 1. Se vocês considerarem aqui o ponto final que foi dado no intervalo, que é o 2π, e calcular f nesse ponto, então vocês têm seno de 2π e cosseno de 2π. Seno de 2π vale 0, cosseno de 2π vale 1. Então, nesse caso, a gente volta nesse ponto inicial, né? Ou seja, quando a gente percorre esses valores aqui, entre 0 a 2π, a gente dá uma volta em torno dessa circunferência de raio 1. A gente acaba obtendo todos esses pontos
e quando chega no 2π, a gente fecha essa circunferência. Tá? Então, acaba sendo uma curva fechada, que começa no ponto 0,1 e termina no ponto 0,1. Tá? Então, o sentido aqui é sentido horário. Bom, para quem assistiu a videoaula assíncrona, eu peguei a função cosseno de t seno de t. E lá eu mostro que essa função, ela dá para a gente também um ciclo de raio 1, centrado na origem. A diferença é que a gente começa no ponto 1, 0 e a gente percorre esse círculo no sentido anti-horário. Tá? Então, quando a gente inverte aqui as coordenadas, o que acontece é uma mudança na orientação da parametrização. Enquanto, para essa função que eu dei aqui para vocês, a gente tem o sentido horário, para a função lá da videoaula assíncrona, a gente tem a parametrização no sentido anti-horário. Tá? Então, essa é a diferença. Olha, eu vou mostrar para vocês uma outra forma da gente fazer esse tipo de identificação. Essa forma, eu vou dizer assim, que é a menos indicada, porque ela acaba sendo trabalhosa. A gente tem que fazer a análise da função em cada ponto para conseguir ter uma ideia de qual vai ser a nossa curva, né? De qual vai ser a imagem. Tem uma outra forma da gente fazer a identificação da curva, que é a seguinte. Olha, então a função que foi dada, ela é a função seno de t, cosseno de t. Usando aquela notação geral que eu passei lá para vocês, essa primeira função coordenada eu vou denotar por x, né, no caso x de t, né, porque ele é uma função que depende de t, e a segunda eu vou denotar por y de t. Tá, eu vou usar essas notações. O que acontece quando a gente eleva essas funções ao quadrado e faz a soma? Ó, então, eu vou pegar minha primeira função coordenada, elevar ao quadrado, e somar com a segunda função coordenada ao quadrado também. Quando eu pego o x ao quadrado, né, o x é a minha função seno de t. Então, eu estou fazendo seno ao quadrado de t, somado com y, que é a minha função cosseno, né, ao quadrado também. Essa relação é uma relação trigonométrica conhecida. Então, a gente sabe que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, o que eu estou mostrando com essa identidade é que esses pontos são as imagens da nossa função f satisfazem essa relação. Isso vale de forma geral, né, para qualquer x e para qualquer y. Independente do t que eu considere, eu sempre tenho essa relação, que a primeira coordenada ao quadrado somada com a segunda ao quadrado é igual a 1. Logo, eu concluo que esses pontos estão contidos na circunferência centrada na origem e com raio 1. Tá? Então, essa é uma outra forma da gente fazer a análise dessa curva, no caso é a imagem da função. Olha, com base ainda nesse exemplo do círculo, agora eu vou fazer uma restrição, tá? Então, ao invés de considerar todo o círculo, eu vou considerar um semicírculo. Então, eu vou pegar a mesma equação, entretanto, eu vou tomar y maior ou igual a 0. Tomando como base a parametrização que a gente lá na videoaula assíncrona, eu posso usar a função cosseno de t, seno de t. Quando eu faço t variar de 0 a 2π, eu tenho toda a circunferência, mas nesse caso, eu estou fazendo uma restrição, né? Eu estou pegando apenas a parte superior. Para esse tipo de curva, a gente tem que fazer uma restrição aqui na variação de t, tá? Então, a gente não pode tomar ele de 0 a 2π. Qual que é a variação que a gente tem que considerar nesse caso? Quando a gente toma t igual a 0, a gente tem cosseno de 0, seno de 0. Cosseno de 0 é 1, seno de 0 é 0. Então, isso dá o ponto 1, 0, que é esse ponto aqui. Tá? E vocês vão ver que conforme a gente vai variando esse t, vai aumentando os valores, a gente vai obtendo os demais pontos. E quando t é exatamente igual a π,
a gente vai ter cosseno de π, seno de π, que é o ponto menos 1, 0, e acaba sendo esse ponto final. Tá? Então, para essa curva, o nosso t tem que variar de 0 a π. Tá? Então, a gente faz uma restrição no domínio da função. Bom, o que eu quero mostrar para vocês é que existe uma outra parametrização. Ela é conhecida como parametrização natural. Ela é definida da seguinte forma. Eu vou pegar a equação que foi dada, x² mais y² igual a 1. Eu vou escrever o y em função de x. Tá? Então, eu vou passar esse x² para o outro lado da minha identidade. Então, eu vou ficar com 1 menos x². E agora eu vou extrair a raiz. Como o meu y é maior ou igual a 0, eu vou considerar apenas a raiz positiva. Então, se eu não estivesse fazendo essa restrição, eu teria que separar. Teria uma raiz positiva e teria uma raiz negativa. Positiva é a relacionada à parte superior, a negativa à inferior do nosso ciclo. Mas nesse caso, como a gente já está fazendo essa restrição para y, então a gente considera apenas a raiz positiva. O que eu faço agora? Lembrando que eu quero obter uma função a um único parâmetro, e esse parâmetro, no caso, eu posso tomar como sendo o próprio x que aparece aqui. Tá? Em outras palavras, né? Eu posso pegar esse x, tomar ele como sendo o parâmetro t. Bom, mas se x é t, quanto que vale o y? O y vai ser igual a raiz de 1 menos t². Então, dessa forma, a gente tem uma outra parametrização para essa mesma curva, que é o nosso semicírculo, e ela é dada por essa expressão aqui. Tá? Então, agora eu estou chamando de R2, nessa parametrização. A primeira coordenada é a função t, e a segunda coordenada é a raiz de 1 menos t². E qual que é a variação de t? Qual que é o intervalo que eu tenho que considerar para obter essa curva que eu desenhei? O x, ele varia de menos 1 até 1. Todos os pontos aqui, eles estão compreendidos entre menos 1 e 1. Como a gente está tomando x igual a t, consequentemente, esse t que está aparecendo aqui, ele vai ter essa mesma variação, de menos 1 a 1. Tá? Então, o t varia de menos 1 a 1. Bom, então, com isso, eu tenho uma outra parametrização para a mesma curva que eu desenhei, né? A primeira, no caso, é essa, dada em função de cosseno e seno, e a segunda é essa, que é conhecida como parametrização natural. Entretanto, eu quero ressaltar o seguinte, vocês vão ver mais para frente que, apesar da gente ter várias parametrizações para uma mesma curva, algumas são mais interessantes, no sentido de facilitar alguns cálculos. Então, por exemplo, vocês vão ver que tem algumas técnicas em que a gente precisa de derivadas de funções desse tipo. Então, o que significa derivar uma função desse tipo? Vocês vão ver que é derivar cada uma das funções coordenadas. Então, se eu falo em derivada da função R1, eu tenho que derivar a função cosseno e derivar a função seno. Derivada da função R2, eu tenho que derivar a função t e derivar essa raiz de 1 menos t². Então, percebam que é mais fácil derivar a primeira do que a segunda, né? Já que a segunda envolve uma raiz. Então, na maioria dos casos, é mais vantajoso a gente trabalhar com esse tipo de parametrização. Tá? Isso vai facilitar aí nossa vida em diversos sentidos. Guardem isso. Apesar da gente ter várias parametrizações para uma mesma curva, algumas são mais interessantes, o que acaba facilitando alguns cálculos futuros que a gente vai aprender. Então, gente, vou para o próximo exemplo. Olha, o que eu fiz aqui nos itens A e B? Eu defini funções vetoriais, né, no caso R1 e R2. Então, vamos tentar analisar aí a imagem dessas curvas.
Então, observem que essa função do item A tem como domínio agora toda a reta real, tá? Não é mais um intervalo, eu estou considerando toda a reta. Então, significa que esse parâmetro t pode assumir qualquer valor real. E a imagem é um par. A primeira função é t, a segunda é t ao quadrado. Bom, nesse caso, como que a gente faz para descobrir qual é a imagem dessa função? Uma forma da gente fazer o esboço da curva é fazer isso de forma pontual. Então, a gente atribui valores para t, vai obtendo os pontos e a gente vai, então, desenhando a nossa curva. Uma outra forma é a seguinte. Olha, eu vou chamar essa primeira função coordenada de x e a segunda de y. E eu vou tentar estabelecer uma relação entre elas, tá? Entre essas duas variáveis. Bom, então observem que a segunda é a primeira elevada ao quadrado. Então, eu posso escrever que y, essa é a minha segunda função, é igual a primeira ao quadrado. Bom, isso é a equação do quê? No caso, ela passa pela origem e tem a concavidade voltada para cima. Deixa eu desenhar ela aqui. Como a gente está em R2, né, então eu tenho aqui os eixos x e y. Então, ela acaba sendo uma parábola com a concavidade voltada para cima. Observem que, como o meu t varia nos reais, então eu não estou limitando essa parábola, né? Eu estou pegando todos os valores possíveis, então a gente acaba estendendo ela aqui infinitamente. Bom, e o que acontece em relação à segunda função que eu dei, né? A função R2. Concordam que essa parametrização que foi dada aqui, ela também acaba originando a mesma curva? Que eu posso escrever essa função, t à quarta, como sendo a primeira elevado ao quadrado. Tá? Então, observem que também satisfaz essa condição. O que eu quero mostrar com isso? É que uma curva tem mais de uma parametrização. Então, isso daqui é o exemplo de uma parábola, né, que é y igual a x ao quadrado, e ela está sendo parametrizada por essas duas funções. Vocês vão ver que tem uma diferença relacionada à velocidade da parametrização. Deixa eu fazer um gráfico aqui embaixo. O que acontece quando a gente toma t igual a zero? Para essa primeira função, quando a gente toma t igual a zero, a gente tem o ponto 0, 0, que é a origem. Para a segunda, a gente também tem o ponto 0, 0. Entretanto, se a gente toma t igual a 2, para a primeira, né, quando t é igual a 2, a gente vai ter 2 e 2 ao quadrado, então a gente tem o ponto 2, 4. Deixa eu desenhar ele aqui. Suponha aqui que seja 2 e que seja 4. Então, a gente tem esse ponto aqui, que no caso é a nossa função R1 aplicada em t igual a 2. Entretanto, quando a gente toma esse mesmo t para a segunda função, observem que a gente obtém um outro ponto. Né? Então, vai ser um 2 ao quadrado na primeira coordenada e um 2 à quarta na segunda. Isso dá o 4 e 16, né, que vai estar mais ou menos aqui. 4... Está meio fora de escala aqui, mas só para vocês terem uma ideia. Então, esse daqui é o ponto R2 para t igual a 2. Então, percebam que, apesar das funções estarem parametrizando uma mesma curva, tem uma diferença na velocidade de parametrização. Para finalizar, eu quero passar para vocês mais dois exemplos. Agora a gente vai para R3. Tá? Então, vamos trabalhar com curvas em R3, que é o nosso espaço tridimensional. Então, eu vou começar por essa parametrização, que eu estou denotando por F. Então, agora o meu domínio vai de 0 a 2π. Tá? Então, meu parâmetro t está variando nesse intervalo de 0 a 2π. E a minha imagem agora é um vetor de 3 coordenadas, em R3. Primeira função coordenada é um 2 cosseno de t. A segunda é um 2 vezes seno de t.
E a terceira eu estou tomando como sendo zero. Bom, se a gente for utilizar aquela notação geral que eu passei para vocês, eu posso chamar essa primeira função coordenada de x de t, a segunda de y de t e a terceira de z de t. Então, deixa eu passar aqui para baixo. Então, a primeira é 2 vezes cosseno de t, a segunda é 2 vezes seno de t, e a terceira função é sempre igual a zero. Eu posso dizer que essa curva é contida nesse plano XY, já que a minha altura é sempre igual a zero. Então, é sempre z igual a zero. Então, essa é a primeira coisa que eu posso afirmar em relação a essa curva. Bom, a segunda é a seguinte. Eu vou tentar relacionar as variáveis x e y. Então, olha, observem que, como eu tenho cosseno e seno, se eu elevo ao quadrado e somo, né, o que acontece? Tá? Então, olha, eu vou pegar a primeira função coordenada, elevar ao quadrado e somar com a segunda elevada ao quadrado também. Né? Vamos ver o que vai dar isso daqui. Então, a primeira é 2 cosseno de t. Vou somar com a segunda, que é 2 vezes o seno. E elevar ao quadrado também. Então, fazendo isso, eu fico com 4 vezes cosseno ao quadrado, cosseno ao quadrado de t, somado com 4 vezes seno ao quadrado de t. Quando eu coloco em evidência, eu tenho cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, né, que é a nossa relação fundamental. A gente sabe que isso vale 1. Então, no fundo, o que eu tenho é 4 vezes 1, e isso é igual a 4. Olha, então, juntando, eu saí daqui e cheguei no 4. Então, significa que os pontos dessa curva satisfazem essa relação. Né? Os pontos não, a primeira e a segunda coordenadas. Né? A gente está pegando as duas primeiras só. Né? O z é sempre igual a zero. Então, essas coordenadas satisfazem essa relação aqui. A equação de uma circunferência que está centrada na origem e tem raio 2. Então, eu posso desenhar ela aqui. Então, ela acaba sendo uma circunferência contida no plano XY e com raio 2. Então, aqui vai ser 2, aqui vai ser 2 também. Só um detalhe, observem que eu tenho a curva completa, né? A curva fechada. Por quê? Quando eu tomo o t igual a zero, vamos só escrever aqui do lado, né, para a gente verificar onde essa curva começa e onde ela termina. Para t igual a zero, eu tenho 2 vezes cosseno de zero, né? O cosseno de zero é 1, então isso vai dar 2. Aqui eu vou ficar com seno de zero, que é zero, então a segunda coordenada vai zerar, e a terceira é sempre igual a zero. Então, essa curva começa no ponto 2, 0, 0, né, que é esse ponto aqui que está sobre o eixo x, tá vendo? Então, esse é o ponto inicial. Bom, e conforme eu for pegando os valores compreendidos entre 0 a 2π, eu vou obtendo pontos intermediários aqui da minha circunferência, e no ponto final, que é o 2π, quando eu calculo f no ponto 2π, eu obtenho novamente o ponto 200, que eu vou ficar com 2 vezes cosseno de 2π, isso dá 2 vezes 1, que é 2, 2 vezes seno de 2π, seno de 2π é 0, então isso também dá o ponto 200. Tá? Então, ponto inicial e ponto final é esse ponto que eu marquei aqui na figura. Em alguns casos, olha, a gente pode estender esse domínio. Né? Por exemplo, se eu tomo essa mesma função, né, definida dessa mesma forma, mas com o meu domínio variando de 0 até 4π, por exemplo, o que acontece com a minha parametrização? Eu vario de 0 a 2π, acontece isso, uma volta, depois de 2π a 4π,
eu vou ter uma outra volta, uma segunda volta. Então, percebam que a gente consegue aumentar esse domínio sem modificar a nossa curva. Inclusive, eu posso colocar a própria reta real como sendo domínio. Eu posso definir essa função de R em R3, né? Eu tomo o domínio como sendo toda a reta real, né? E defino ela dessa mesma forma. O que acontece nesse caso, quando o domínio é R? Dá infinitas voltas, mas no final a imagem vai ser essa mesma curva. Então, percebam, a gente pode alterar o domínio desde que ele contenha 0,2π, para a gente obter essa figura. Agora, se eu tomo um domínio menor do que isso, né, por exemplo, um domínio de 0 a π, isso não vai dar a circunferência, vai dar metade dela. Então, se eu for alterar o meu domínio, tem que ser para um conjunto maior, né, que contenha esse conjunto aqui que foi dado. No caso desse exemplo que eu separei para vocês, eu vou fazer a interseção de duas superfícies. Uma é um cilindro circular, né, que é dado por essa equação aqui, e a outra superfície é o chamado cilindro parabólico, que é dado por essa expressão aqui. Então, eu vou primeiro fazer um esboço de cada um, né, separadamente. Depois, a gente vai para o GeoGebra, a gente vai juntar essas superfícies e ver o que vai resultar a interseção entre elas. Então, vamos começar pelo cilindro circular, dado por essa expressão. X² mais Y² igual a 4. Essa definição está sendo dada em R3. Como a gente está em R3, a gente tem que considerar essa coordenada Z. Nesse caso, como ela não aparece na expressão, significa que Z pode assumir qualquer valor real. Tá? Então, dessa forma que a gente interpreta superfícies em R3, né? Se não está aparecendo a variável na expressão, então significa que ela é livre. Então, nesse caso, vou até escrever aqui, olha. A gente pode assumir o Z variando no conjunto dos reais. Ele pode assumir qualquer valor real. Então, como que a gente desenha essa superfície? Olha, então a gente começa desenhando essa superfície interceptada pelo plano XY, ou seja, quando Z é igual a 0, isso vai dar para a gente... Deixa eu estender aqui. Isso acaba dando para a gente o ciclo de raio 2, que está no plano XY. E como Z pode variar nos reais, né, o que a gente faz? A gente vai pegar essa circunferência e vai deslocar ela tanto para cima quanto para baixo, em relação ao eixo Z. E quando a gente faz esse deslocamento, a gente acaba gerando a nossa superfície, que é o cilindro circular. Então, a gente desloca para cima e para baixo também. Então, fazendo isso, a gente tem o cilindro. Lembrando, é uma superfície, tá? Ela é composta apenas pela casca, o interior é vazio. Tá? Então, a gente não está falando de sólido, a gente está falando de superfície, portanto, a gente vai considerar apenas a casca que eu desenhei aqui. Bom, então, esse é o cilindro circular. E é a nossa primeira superfície. A segunda é o cilindro parabólico. Olha, ele é definido por essa equação, Z igual x². Mesmo raciocínio. A variável y não está aparecendo na expressão. Então, significa que ela é livre. Vou tomar o meu y variando no conjunto dos reais. Bom, então, para eu esboçar essa superfície, eu começo esboçando a parábola z igual x². Essa parábola está contida no plano XZ, né? Ela só tem as variáveis x e z envolvidas. Então, a gente vem e desenha ela aqui. Tá no plano XZ, no caso. E como o y está variando nos reais, então a gente pega essa figura, né, pega essa parábola e desloca ela em relação ao eixo y, né, tanto para frente quanto para trás. Então, a gente faz um deslocamento aqui.
Então, a gente vai obter algo mais ou menos desse tipo. Bom, o que o exercício está pedindo? Ele está pedindo para a gente parametrizar a curva C, que é dada pela interseção dessas duas superfícies. Tá? Então, a gente vai ter que fazer a interseção das duas, e isso vai dar para a gente uma curva, e a gente vai, então, parametrizar essa curva. Então, olha, antes da gente fazer isso algebricamente, né, através dos cálculos, a gente vai para o GeoGebra, eu vou mostrar para vocês o que essa interseção vai originar. Bom, então, vamos começar pelo cilindro, essa superfície aqui. Observem que o interior é oco. No caso, tem raio 2, né, e se estende ao longo do eixo Z, né, tanto para cima quanto para baixo. E a nossa outra superfície é essa daqui, né, no caso é o cilindro parabólico, que se estende ao longo do eixo Y, né, que é esse eixo que está em verde na figura. Bom, e fazendo a interseção dos dois, a gente obtém essa curva aqui. Tá? Então, a interseção dessas duas superfícies dá para a gente essa curva. Deixa eu tirar as superfícies para a gente olhar só para a curva. Olha, então, no fundo, observem que é como se a gente pegasse um círculo, imaginem um círculo contido no plano XY. Então, a gente vai puxar as laterais desse círculo. Fazendo isso, a gente obtém essa figura aqui. Tá vendo? Se a gente olhar de cima, isso dá exatamente para a gente uma circunferência de raio 2. Bom, então, vamos voltar lá para a folha e vamos fazer os cálculos agora de forma algébrica. A curva C é a interseção dessas duas superfícies. Então, é a interseção do nosso cilindro circular, né, que tem essa equação, com o nosso cilindro parabólico, que tem essa equação aqui. Quando a gente fala de interseção, no fundo, é montar um sistema com as duas equações. Cada ponto daquela curva que eu mostrei para vocês no GeoGebra tem que satisfazer essas condições. Então, se eu pegar a primeira coordenada e somar com a segunda coordenada, isso tem que dar 4. Se eu pego a terceira coordenada, isso tem que ser igual a primeira ao quadrado. Então, todos os pontos devem satisfazer simultaneamente essas duas equações. Bom, vou passar isso, então, para formas de função. Eu vou chamar essa parametrização de f. Tá? Então, nosso objetivo é obter uma função a um parâmetro, né, com parâmetro t. Como a nossa curva está em R3, ela vai ter que ter 3 funções coordenadas, x, y e z. E eu vou obter x, y e z a partir dessas relações aqui. Quando eu somo meu x ao quadrado com y ao quadrado, isso tem que dar 4. Então, olha, eu posso tomar o x como sendo 2 cosseno de t e o y como sendo 2 seno de t. Então, quando eu faço isso, o que acontece? Olha, x ao quadrado mais y ao quadrado vai ser igual. Elevando ao quadrado x, eu vou ter 4 cosseno ao quadrado de t. E elevando o y, eu tenho 4 seno ao quadrado de t. Novamente, né? Posso colocar esse 4 em evidência. Isso é igual a 1. Então, vai ser 4 vezes 1, que é 4. Portanto, essas funções, elas estão satisfazendo essa relação. Bom, se x é 2 cosseno t e y é 2 seno t, quanto que vale a minha terceira função coordenada, que é z? Olha, para chegar nessa função, a gente usa essa outra relação, né, que é a relação dada pelo cilindro parabólico. Como a gente está tomando x igual a 2 cosseno de t, basta a gente pegar e substituir aqui. Então, eu vou ficar com z igual a 2 cosseno de t elevado ao quadrado. Tá? Então, isso é 2 cosseno de t elevado ao quadrado. Ou seja, a minha função z é a função 4 cosseno ao quadrado de t. Bom, então deixa eu passar aqui para outra folha. Logo, olha, a parametrização
da curva C, né, que foi aquela curva que eu apresentei para vocês lá no GeoGebra, ela é dada por essas três funções coordenadas. Então, a primeira, 2 cosseno t, a segunda, 2 seno t, e a terceira, 4 cosseno ao quadrado de t. Então, 2 cosseno t, 2 seno t e 4 cosseno ao quadrado de t. O que eu preciso acrescentar aqui para finalizar esse exercício? Variação de t. Qual que é a variação que a gente pode considerar nesse caso? Lá no GeoGebra vocês viram que é uma curva fechada, como envolve cosseno e seno, então a gente tem que tomar de 0 a 2π. Ou a gente pode também tomar qualquer intervalo desde que tenha esse aqui contido. Inclusive, vocês podem tomar como sendo toda a reta real, né? Também funciona.